Olá pessoal, vamos aqui para a aula de revisão, tá? Hoje o sistema estava ruim, né? E vou postar lá no grupo para vocês, ok? Fiquem tranquilos quanto à nossa verificação da aprendizagem na próxima semana. São 10 questões de múltipla escolha, não pode deixar nenhuma em branco. E vai estar dentro de todas as nossas aulas, nosso bate-papo, nossas conversas, nossas dicas, tá? E o nosso tema é romantismo e prosa, né? Quais são as características desse romantismo? O romantismo valorizava o quê? O romantismo valoriza o nacionalismo, né? O, a nossa pátria, o indianismo, o índio como herói brasileiro, o mal do século, que era a solução para os problemas do poeta, né? O poeta que vivia em depressão, angustiado, ele ia resolver todos os seus problemas com o mal do século, com a morte. Lutas sociais existiam nessa época, o predomínio da emoção sobre a razão, então valorizava-se o sentimentalismo, o subjetivismo, o eu poético, a liberdade formal, eles não se prendiam a regras, a formas, né? Religiosidade, a presença dos folhetins, né? A arte chegava através dos folhetins, valorização da natureza, que mais pode ser percebido no romantismo, a questão do noturnismo, né? A natureza e o noturnismo, valorização da nossa pátria, valorização do herói nacional, o índio. Então, o início da prosa romântica no Brasil, ela foi a publicação do Filho do Pescador, né? Não atingiu tanto sucesso como a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, através de folhetins, né? Que eram divulgados na época, era um romance folhetinesco, era um jornal da época, tá? E o que nós precisamos lembrar são os tipos de romance, que nós temos os romances urbano, indianista, regionalista, histórico, né? Nós vamos saber características de cada um deles, tá? Poetas da época, ok? Então nós temos que saber a classificação dos romances: urbano, regionalista, indianista e histórico. Característica de cada um deles, os poetas. Os romances urbanos retratavam o que, gente? Retratavam os saraus, retratavam a classe burguesa, a posição social elevada. Era através das festas, né, dos saraus, dos bailes, que envolvia aí a sociedade, né, o conflito aí que envolvia essa parte da sociedade, né, essa camada da sociedade. E os obstáculos existiam e não se concretizava, né, a felicidade amorosa, tá? E o romance regionalista retratava o quê? Os romances regionalistas, né, diferentemente dos romances urbanos, ele retratava o cotidiano do interior, na zona rural mesmo, o cenário bem interior do Brasil. Falava dos costumes locais, das paisagens rurais, dos tipos sociais do interiorano, do homem do interior, tá? As mulheres vitimadas pelo autoritarismo do poder patriarcal, o pai, né, que escolhia, o pai era autoritário, escolhia o namorado da mulher, escolhia com quem ela iria se casar, com quem ela deveria se apaixonar. Essa era a característica do romance regionalista. O romance indianista, a valorização do índio, do nativo, do herói brasileiro, né? Do nosso índio, a visão de idealização miscigenada. No romance histórico, nós temos o quê? Narrativas de guerra, né? Falava do grandes nomes da história da brasileira e retratava conflitos bélicos, né? Retratava as guerras, tá? Revoltas. E aí, os principais representantes aí do romance romântico brasileiro são Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Bernardo de Guimarães, tá? Verificar a característica de cada poeta. E também nós temos lá no capítulo 2, que vai retratar o romance romântico, né, a vida social,
fala de Franklin Távora, e aí a gente precisa focar na questão do teatro romântico, com Martins Pena, tá? Como que era o teatro romântico aí, né? Era dramaturgia, era encenação. E aí? Os escritores brasileiros sentiam que, como dever de nacionalista, descrever peças teatrais. Tudo bem? Vamos visualizar aí e dar uma lida na questão do Martins Pena também. Então, dei uma passada no capítulo 1 e capítulo 2, no caderno e no livro. Qualquer dúvida, só me chamar.